Oiê, vamos falar de Unicamp? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai analisar 3 exemplos de redação, porém, quando a gente for falar aqui da Unicamp nesse vídeo específico, eu não vou dar exemplos de notas que são sempre próximas acima da média. Esses 3 exemplos são da própria banca da Convest, então a própria Convest faz revistas que dão explicações de que eles esperavam dos candidatos, assim como também de redações e também das questões abertas. Então aqui a gente vai conferir 3 exemplos do que eles colocaram de redação. Uma redação acima da média, uma redação na média e uma redação anulada. A proposta desse tema de redação estava ligado com se escrever uma entrada para o seu diário e existiam alguns elementos necessários para serem inscritos. Então, primeiro, existia uma situação que é uma situação de vulnerabilidade socioeconômica que deixa mais exposto à situação de contaminação da Covid-19. Então, há uma negligência do Estado, assim como também não há medidas sérias e eficazes para que você e outros trabalhadores deixem de correr risco e isso causa uma revolta. Nessa situação, você vai decidir escrever um diário com seus testemunhos extraordinários da pandemia e aí você vai seguir que, letra A, você vai narrar um episódio que você corre o risco de contrair Covid em razão do seu trabalho e letra B, denunciar, a partir desse episódio, a necropolítica como forma de organização do Estado negligente em relação à saúde dos mais vulneráveis. E aí ele vai servir de testemunho para que seus descendentes tomem conhecimento do exercício que marcou essa pandemia. E claro, também existe uma explicação que é diário um gênero textual, geralmente de caráter íntimo, em que se fazem anotações de experiências pessoais cotidianas e que é organizado pela data de registro dessas anotações. Alguns diários podem ultrapassar o interesse privado do seu autor e interessar a outros possíveis leitores, seja pela pertinência das reflexões pessoais ou documentar uma época histórica. Vale lembrar que também existem 2 textos motivadores que vão explicar a situação da necropolítica e também vai mostrar a questão de quais as consequências da pandemia e também 2 imagens, uma foto, uma tirinha e mais uma explicação sobre a questão das aglomerações. Então, nunca a Unicamp vai deixar você sem saber como escrever um texto. Inclusive, esse PDF com as informações da Unicamp está aqui embaixo e inclusive o link para vocês poderem ver o documento original da Convest. Este aqui é um exemplo de redação acima da média. Vale lembrar que eles não colocam qual que é a pontuação da pessoa, mas eles colocam o que foi conquistado e o que foi garantido para poder ser acima da média e o que eles procuravam. São Paulo, dia 3 de outubro de 2020. Estou munido de revolta. Esta é a primeira vez que escrevo neste diário, como forma de denunciar o que está acontecendo na pandemia em curso. Ainda não amanheceu, o sol não nasce aqui na periferia. Reluto em enfrentar mais um dia como entregador num campo de batalha cotidiano. Na última sexta, estive nesse campo, como em todos os dias, e realizei meu maior número de entregas do mês, ao passo em que bati meu recorde de exposição à Covid-19. 5 dias depois, ou seja, ontem, comecei a tossir e o desespero tomou conta de mim. Passou uns minutos e a tosse acalmou, mas a possibilidade de infecção segue me assombrando. Afinal, tenho contato diário com mais de 100 pessoas, desde funcionários dos restaurantes até consumidores. Nessa teia de entregas, eu e minha moto percorremos a cidade enferma para que eu e minha mãe, acamada e grupo de risco, possamos sobreviver. Naquela mesma sexta em que bati meu recorde mensal, me deparei com uma matéria jornalística através do tweet do Galo de Luta, militante pelos direitos dos entregadores de aplicativos. O texto abordaria a necropolítica conceito de Achille Mbembe, que diz sobre as decisões políticas do Estado que visam provocar a morte direta ou indireta de grupos sociais vistos como descartáveis pelo capitalismo. E esses grupos são justamente nós, da periferia, em especial o povo preto. Numa análise e denúncia atual, a pandemia foi a brecha que o Estado brasileiro encontrou para operar necropolítica, através da negligência da nossa exposição diária à doença do coronavírus, como eu relatei anteriormente. Ou seja, o Estado decide que iremos morrer, já que não temos valor ao grande capital, em sequência, fecha os olhos à nossa exposição de Covid, negando condições mínimas de saúde e proteção e nos forçando a trabalhar nesse campo de batalha. Por fim, puxa o gatilho que transforma o vírus em bala e nos mata. Cabe considerar que o vírus por si só não distingue cor, bairro ou idade. Quem distingue é quem nos vulnerabiliza, isso é, o Estado. Todo dia eu acordo com essa mesma arma apontada para minha cabeça. Na sexta, a bala chegou raspando. O governo atual, encabeçado por um presidente que chama essas balas de gripezinha e brinca com a nossa saúde,
toma decisão política, que impacta toda a história da humanidade de nos matar, e para isso, nos joga um incêndio que já ceifou milhares de corpos pobres e marginalizados, que não tiveram a chance de cumprir a quarentena. A partir de hoje, vou escrever nesse diário todo santo ou amaldiçoado dia, para que meus filhos, ou quem quer que o leia, compreendam como um desgoverno e um sistema desigual subjugam nós, pobres e miseráveis, à morte, seja através da pistola, seja através de uma partícula viral. Vou me levantando na cadeira e enfrentar mais um dia. Estou munido de revolta. O sol ainda não nasceu na periferia. CD. Então é importante perceber como aqui a gente tem tanto a questão do uso da máscara discursiva, que é o posicionamento que se cria na escrita, como também a gente tem dos requintes literários que vão aparecendo. Um dos primeiros que já aparece é a questão que se tem, de fato, como se registra a data do diário e como vai se descrevendo como se sente essa personagem. Não só isso, ele vai relatando esse risco que cabe na sua vida, relatando como ele se sente nessa situação, além de também uma construção de uma personalidade, de uma personagem vulnerável socioeconomicamente, falando tanto da questão de como que ele é um entregador, alcançou o seu recorde em entregas, e também da questão da família a qual ele vive. Não só isso, como também ele reforça a máscara discursiva de entregador, falando que lê uma notícia em um tweet, reforçando também uma leitura dos textos motivadores que explica a questão da necropolítica. Então é importante perceber que essa imagem do que é criado quando você vê dos textos motivadores é algo que você tem que utilizar na redação da Unicamp. Não é pedido que você saiba informações anteriores, como por exemplo, apareceu do fato de que a gente tem a página do galo de luta. Não, a questão é que ele quer que você leia o que está pedindo que você tenha no texto e traga essas informações. Não tem nada de extraordinário nesse texto de informações que você não saberia antes de escrever ou enquanto você faz a leitura dos seus motivadores. E inclusive, a gente tem essa imagem de campo de batalha que vai se criando e dando uma imagem, e claro que ele vai cumprir tanto narrar a rotina de risco diário de contrair e também denunciar a necropolítica como forma de organização. E também a parte que é o grande finale, ou se não uma das que mais se destaca, é esse retorno que tem ao final, falando do campo de batalha, falando do sol ainda não nasceu na periferia, e o sol não nasce aqui na periferia, retomando o que apresentou lá na introdução. Essa redação ela é considerada como abaixo da média. 8 de fevereiro de 2021. Trabalho em uma empresa com muitos funcionários, com todas as restrições e cuidados necessários. Em um dia desses, 2 dos nossos funcionários contraíram a Covid-19. Eu fiquei com muito medo de acabar pegando esse vírus e contaminar outras pessoas. Um dos funcionários sempre usava máscaras, álcool em gel e tomava todos os cuidados. Já o outro não estava nem aí para tal situação. Quando o nosso chefe ficou sabendo, pediu a eles que se afastassem do serviço. Mas vimos que ele ficou criticando um dos rapazes, aquele que sempre toma cuidado. Porém, sabe qual era a crítica? Por ele ser negro. E é aí que entra a questão. O vírus da Covid-19 não discrimina ninguém, não escolhe cor, religião, sexo, gênero, etnia, qualquer pessoa está sujeita a contrair o vírus. Mas o que está preocupando mais é a necropolítica, que apresenta uma forte ligação com o racismo, que é o que aconteceu na empresa. Vamos denunciar o nosso chefe, devido a esse fato que ocorreu, apenas por causa de sua cor, fazer e falar um absurdo desses. E isso não ocorre somente em lugares específicos. As pessoas mais vulneráveis deveriam receber mais apoio e não discriminação. Aqui a gente já pode perceber uma grande diferença entre o conteúdo de um texto e outro. Não é nem pelo fato do cabeçalho que aparece da data que existe, mas pelo que vai se escrevendo ao longo do texto. A primeira coisa que a gente tem, de fato, o item A sendo completado com a questão que a gente tem mesmo de colocar que a personagem ela veste essa proposta temática de uma pessoa que tem medo de contrair o vírus, porém a gente pode perceber que a questão do item B, quando a gente vai falar da questão da necropolítica e como isso é reafirmado, vai fugindo um pouco do que é pedido como escrita. Não dá para entender se esse chefe dessa empresa, ele na verdade está querendo se relacionar como chefe do Estado, ou se ele conseguiu entender que a questão não é simplesmente na necropolítica como uma questão do racismo, ou até mesmo de denúncia do racismo. Então aí há um problema nessa construção no que se diz da própria compreensão da leitura dos textos motivadores. O que pode ter acontecido é que simplesmente houve uma leitura rápida dos textos motivadores ou até mesmo ignorando os textos motivadores para poder começar a escrever.
uma outra coisa também que vai fazer com que se atrapalhe também é que as escolhas lexicais de escrita e a sintática simples não fazem com que o texto ele seja rebuscado ou que ele seja simplesmente esperado. Percebe que no outro texto a gente tinha expressões que dá até essa ideia de combate que ele mesmo coloca, como por exemplo, teia de integra, cidade enferma, que vai falando do me assombrando, a pandemia foi uma brecha, munido de revolta, puxa o gatilho, transforma o vírus em bala, arma apontada para minha cabeça. Então aqui a gente tem expressões que parece mais um relato do que na verdade um diário, ainda mais nem cumprindo um dos requisitos que era escrever um diário para posterioridade. Esse exemplo de redação recebeu como abaixo da média. Dia 29 de maio de 2020. Como trabalhadora autônoma, dependendo da minha mão de obra para meu sustento, e se eu parar, a crise que já vivemos ficaria ainda pior. Mesmo estando no meio de uma pandemia pela desigualdade que vivemos, nem todos podem se isolar e viver com um mínimo de dignidade. Em muitas casas, faltaria o básico como água e comida, e também dependendo da ajuda do governo não é uma opção, pois, apesar de fornecer auxílio, ainda é algo vergonhoso a minimização do quão grave é o momento em que vivemos. Então o ponto que a gente tem aqui é que, necessariamente esse texto, ele não vai cair nem como parte de o problema dele ser curto, porque a gente tem aqui ele cumprindo um registro de um diário, claro, com que tenha a questão do item A, com a proposta temática de uma pessoa que tem medo de contrair a doença, mas a gente pode perceber que existe a questão de que ela cumpre o item B também na parte de que existe dessa negligência do Estado de minimizar a gravidade da pandemia. O problema disso não é que é um não cumprimento da proposta temática e do gênero textual, mas é o como que ela vai escrever. São frases muito simples, além de que a gente também não tem nada de termos qualitativos dessa discursão, que fazem com que ela tenha essa leitura superficial do texto, sem fazer com que haja realmente uma escrita que vá tecer o que está sendo pedido com a temática, até porque a gente tem uma quebra sintática no final, que vai mostrar que existe uma questão de compreensão do texto muito pontual, como por exemplo, dependendo da ajuda do governo não é uma opção, pois apesar de fornecer auxílios, ainda é algo vergonhoso a minimização do quão grave é o momento que vivemos, ou seja, além disso, né, não basta a gente ver a redação como um texto de diário para saber se ele foi bem avaliado ou não, mas é como ele é escrito, é como a gente tem essa questão da interlocução, o texto narrativo, além de que a gente tem uma questão que a gente precisa ler globalmente e criticamente para poder, a questão da coletânea, para poder saber se é um bom texto ou se não é. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. No final eu tinha falado que era para ser uma acima da média e um abaixo da média e um anulado, mas, perdão, era um acima da média e 2 abaixo da média para vocês poderem ter noção. Inclusive, vocês querem saber mais da Unicamp, vocês querem saber de outros vestibulares que já passaram, você quer também, inclusive, saber de outro vestibular, ou você quer saber de outras questões que tem da Unicamp, escreve aqui nos comentários, por gentileza, para poder produzir um bom conteúdo para vocês. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está deixando curtidas no vídeo, se inscrevendo no canal e deixando comentários muito gentis. Isso faz o meu dia, me deixa muito feliz e, inclusive, de saber que vocês estão utilizando o conteúdo. Inclusive, se você quiser continuar estudando para a Unicamp ou para outros vestibulares, tem também o meu drive aqui embaixo para você poder acessar e conseguir estudar muito mais da parte da Unicamp e de outros vestibulares de redação. E se você quiser fazer redação para a Unicamp ou para outros vestibulares também, como o Enem, a FUVEST, o RJ, a UEA, tem também o meu curso aqui embaixo para você poder entrar, que também tem redações para você poder escrever comigo. Não só isso, como também tem meu curso de corretor de redação para você que é professor e quer saber como fazer correções de outros vestibulares. Os dois estão aqui embaixo, tem um cupom para você poder pagar R$40 pelo curso e você ter o acesso vitalício. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por vocês terem assistido e terem ficado até aqui, a gente se encontra num próximo vídeo, tenha um bom dia e espero que você fique bem, e até mais!